Boa tarde, bom dia, boa noite! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. @Beyond the Cave PDC. Onde é que tá? Nas melhores casas do ramo, né, cara? Em todos os lugares, né? Instagram, Spotify, YouTube. É importante avaliar a gente no Spotify, tá, galera? Cara, segue a gente lá, deixa o seu like. Importantíssimo. Coraçãozinho, conversa com a gente, interaja e... se quiser contatos imediatos de primeiro grau, como é que faz? apoia.se/Beyond, BEYOND, R$20 por mês, Estapar, né, Caião? Porra, cara, Estapar ali, né, cara? Para ali, ajuda nós, né? Ganha uma camiseta que, inclusive, essa agora... Essa bonita aí, nova coleção, né, cara? Pode escolher, essa aqui, Heráclito aqui, maravilhoso. Então, ó o Platão, mostra o Platão pros caras, bovinos. Nosso querido Alexandre, doutor Alexandre Denjúlio, está com a gente aqui hoje. Nosso parça de todas as horas. Nosso parça de todas as horas, substituindo o nosso amigo Camarão. Te agradece de coração, obrigado, Bovino. Gostou dessa camiseta, meu amigo? O que você acha? Gostou? Fala no microfone pro pessoal ouvir. Qualidade, maciez, aqui ó, conforto e ainda leva uma boa dose de filosofia. Graça e elegância. Graça e elegância. Faz parte do nosso grupo no WhatsApp, faz perguntas para os convidados. Mas a qualidade não é zoeira. Não, é boa. Reserva é foda, né, cara? É muito boa. Reserva é top, top, top. Então tem lá, se você entrar no site da Reserva, reserva.inc/Beyond também, BYND, tem toda a coleção para você que não quer apoiar, mas quer comprar uma bela camiseta. Lançamos agora... Tem moletom também, né, cara? Tem camiseta, inverno, moletom, masculino, tem... feminino, geral. Lançamos Ayn Rand, Hayek e Winston Churchill. Um triozinho bom, né, meu amigo? Coisa fina. Mas vamos ao que interessa. Ele que a gente xinga todos os dias aqui. É o dia da revolta agora. Que a gente ama de coração. Chegou o dia do troco. É o dia do troco. Agora que o bicho pega pra ele. Nosso querido Pedro Vicente de Mauro, querido PV. Boa noite, velho. Obrigado por ter vindo aí conversar com a gente. É um prazer. Cara, eu que fico feliz de participar. Na hora que você me ligou me convidando, eu prontamente aceitei. Eu gosto demais de vocês, admiro muito o trabalho. Já cansei de falar isso várias vezes. E comento também para quem grava aqui com a gente que vocês são, desculpa a palavra, mas vocês são foda no que vocês fazem. E, cara, é um prazer. É um prazer estar aqui, vamos trocar ideia. Tô muito feliz mesmo de poder... tá nessa mesa aqui que só tem nobres cavalheiros. Pô, você é o mais nobre deles, meu amigo. Muito obrigado. Há controvérsias. O Pedro Vicente Mauro, ele é formado em administração de empresas e hotelaria pela FMU, aqui em São Paulo. Empresário do ramo audiovisual e treinamento. Trabalhou na Benício Advogados, Aziz Projetos, que é uma consultoria tributária. E sócio aqui do EditaCast, que é esse hub maravilhoso. Top demais, né? Os caras... É onde a gente tá, né? Vocês estão gigantes, né? Tá gigante. Contam quantos? Quantos podcasts aqui, meu amigo? Hoje tá 40, 45 aqui recorrente, né? 40, 45. Recorrente. Recorrentes, todos os meses, todos os dias da semana, até 11, meia-noite, a gente tá por aqui gravando, das 8 à meia-noite. E pra quem não sabe, quantas salas tem aí pra gravação? Hoje, a gente veio de um estúdio que tinha uma sala, né? E agora a gente tá com 2 prontas já, mas até o final de julho, por exemplo, a gente já vai estar com 4 estúdios para gravar de forma simultânea. Tá então, pegando dinheiro com pá, né? Ser filha da puta, né, cara? Parece... Viva o capitalismo. Começou bem, Sabia que você ia uma coisa que me chama a atenção, assim, que você está suprindo uma demanda, né? Porque eu acredito que o mercado se encontra numa franca expansão, né? Todo mundo querendo produzir o seu conteúdo e eles procuram um lugar que justamente acolha essa demanda e dê vazão aos projetos, né? Cara, só está ampliando porque tem muita gente interessada. Eu acho que a gente vive hoje na era da influência, né? Se você não é influenciador, você vai ser influenciado. Eu acho que está bem alinhado o que vocês fazem hoje. De uma certa forma, quando você cria um podcast, quando você cria um tipo de conteúdo desse, eu acho que a primeira coisa que alguém que faz isso, ele tem que ter um propósito de impactar pessoas. Eu não posso criar algo que eu queira monetizar. O dinheiro não pode ser a principal fonte disso. Justo. Eu preciso ter um retorno mais do que o dinheiro, um retorno intelectual, digamos assim. E quando você
se comunica, as pessoas hoje buscam por conexão, né? Eu me conecto com vocês, eu gosto do Caio, do Regis, do Camarão, do Denis. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de conhecer vocês. Por quê? Porque vocês fazem um conteúdo que de fato é genuíno, que entrega para as pessoas que gostam de você e que casa, né? Que tem sinergia. E aí, se as pessoas conseguirem fazer isso de uma forma natural, cara, é certeza de sucesso. Então as pessoas falam, podcast já está saturado. Não está. Hoje o Brasil é o maior mercado, o segundo maior mercado de podcast, né? A gente tem 60 milhões de ouvintes. Por quê? E até que é legal ter isso e é chato, né? Porque o podcast só é bom aqui no Brasil porque a gente não gosta de ler. Porque a leitura per capita aqui é menos de um livro. Então o brasileiro busca conteúdo de fácil acesso. Qualquer forma, videocast, né? Ou o próprio podcast é uma maneira de vocês acessarem isso. Cara, você lembra que o Tomás falou que o professor brasileiro lê em média menos do que 4 livros por ano? Eu lembro, cara, com tristeza. Se o professor lê menos que 4, imagina os alunos. Não, cara, e é uma coisa que o brasileiro gosta de novidade, é um povo afeito à tecnologia, né? Não é de hoje que a gente sabe disso, né, cara? Então, você poder ouvir algo que te agrada durante uma atividade que você está fazendo ou durante a ida ao trabalho e tal, isso fala muito, né, com o brasileiro, né? Nosso trânsito é uma merda, nossa locomoção é uma bosta, né? E assim, o pouco de tempo que você está fazendo ali, né? Você tá fazendo esporte ou sei lá, relaxando. O que eu acho interessante, assim, a questão que você levantou como podcast uma novidade, né? Mas há quem diga que o podcast é a reinvenção do rádio. Sim, né? É verdade. Então, é aquela questão, assim, já é uma forma de comunicação muito antiga, que já teve, né, o seu auge, foi substituído pelo áudio. E o podcast, ele é tudo isso ao mesmo tempo, né? Você tem a questão do visual, né? Da TV, e tem a questão de você ouvir durante alguma atividade e otimizar o seu tempo, né? Quem não gostaria de, ao dirigir, aprender uma nova língua ou então se atualizar das notícias? E de uma forma mais informal também. Sim. E não uma pegada on demand, né? Acho que isso também é uma coisa de que, né, que você fazia isso antigamente, né? Os caras conversavam disso, tinha grupos de conversa de rádio amador, né? Lembra dessa história, Sim. né? E a galera se reunia para conversar e tal, mas não era com as, né? Na hora que você quer, no momento que você quer e com quem você quer, né? Sobre o assunto que você quer. Eu acho que é o grande diferencial, porque você pode, diferente do rádio, da TV, né? Que você tinha uma programação amarrada. Então, você tinha que estar lá 8 horas, passa a novela. Cara, eu vou assistir a novela, eu vou ouvir quem eu gosto, eu vou acessar o conteúdo que eu quero no momento que eu tiver interesse. Então, isso dá liberdade para o usuário, né? Porque você não precisa estar ali preso a uma única emissora, a uma única estação. Você pode acessar diversos conteúdos, diversas vertentes. Tem para todos os gostos, para todos os públicos, na hora que você bem entender. É on demand, né? Então, acho que é por isso que isso é interessante. A gente, e de fato você comentou uma coisa que é verdade. A gente não cria nada, né? A gente simplesmente reinventa. Uhum. E daqui a pouco vai vir um outro modelo que vai substituir o podcast, o videocast ou qualquer outra coisa, que vai ser inspirado nas mesmas linhas, mas que talvez tenha um tempero diferente. Então, no final das contas, a gente tem sempre em constante evolução. E como uma coisa que você falou também que me chamou a atenção, é uma ideia do propósito que você falou, né? Que ninguém vai sair criando um podcast do nada para achar que vai ganhar um monte de dinheiro, nada. Mas para juntar pessoas, né? Para fazer um hub, pra você criar uma comunidade, né? Às vezes, as outras coisas paralelas que vêm dessa comunidade, elas justificam do ponto de vista não só financeiro, mas de você poder criar um novo business, de ideias que vêm, que são diferentes e que podem agregar. Então, o podcast também tem esse papel de propósito, que é conseguir juntar uma certa comunidade em torno de um pensamento, que foi esse um dos principais motivos que fez a gente querer começar embarcar nesse Tem uma rolê. dúvida nesse... concordo plenamente, né, com a sua afirmação de que é uma ferramenta, né, de divulgação de novas ideias. E qual que é o perfil mais comum que você observa? Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que é a galera que chega aqui? Cara, né? Você acredita que a gente estava parando para pensar e hoje a maioria dos nossos clientes são médicos? É mesmo? Mesmo que eles não falem sobre medicina, que eles falem sobre assuntos aleatórios, por exemplo. Vocês falam sobre filosofia, sobre política, mas nada sobre medicina. Aí nós temos umas meninas que são médicas também, uma é psiquiatra, a outra é endócrino, e elas falam sobre a vida da mulher, né, da feminilidade em si. Aí eu tenho um que fala, são médicos também, mas falam sobre experiências de vida.
Então, hoje eu vejo que um público bem interessante para a gente atacar, teoricamente, é médico, né? Eu acho que até pelo conhecimento, pela ciência toda que vocês englobam, a vivência que vocês têm, tem muito conteúdo para compartilhar. Mas, via de regra, quem procura hoje o podcast, quem está disponível a investir, mesmo que não espere nenhum retorno disso, se eu fosse fazer uma faixa etária, tem entre 30 e 45 anos de idade, é um público bem mais masculino do que feminino. E isso é até que interessante, porque as mulheres precisam ter voz, né? Então é interessante com que elas entendam que tem espaço para elas falarem também. Mas basicamente esse tipo de pessoa que são profissionais, principalmente que já são um pouco mais educados do ponto de vista de formação, que buscam isso de falar, né? De explorar um pouco mais, de se comunicar com a galera. Mas a maior parte é tipo técnico, assim, o cara vai... o que você quer, ou não, de cara, coisas... é técnico. Parte a maior parte é nichado. É tipo, eu vou falar para um segmento. Eu sou da área de tecnologia, eu vou falar para a área de tecnologia. São pouquíssimos casos como o de vocês, que falam sobre vários temas. Que você traz um lutador, um Bernardinho da vida, traz ali diversas pessoas. A maioria fala sobre um determinado assunto, né? Sobre aquele nicho que eles representam. E o que não é ruim, né? Porque a partir do momento que eu sou nichado, que eu falo com o meu público, eu gero referência, gero relevância, e aí eu vou gerando aqueles negócios que você comentou nesse universo que está por fora, né, do podcast. Eu tinha uma impressão, assim, não foge muito da impressão que eu tinha, que era do indivíduo empreendedor, né? Eu estava pensando naquele indivíduo que viesse trazer alguma ideia de melhora de vida, ou alguma técnica, né, que pudesse informar melhor. Então eu estava pensando num investidor e aconselhamento que esse fosse o principal de carreira, por exemplo, coaching, né? Então, enfim, mas eu acho que ele traça muito bem esse perfil de quem está buscando entregar a informação, né? Quem são pessoas com essa visão mais empreendedora, né? Sim. Agora, o que eu mais gosto de tudo isso que a gente vivencia hoje é poder dar voz para todas as pessoas. Sim. Por exemplo, alguns anos atrás, o que vocês fazem, a quantidade de pessoas que vocês impactam seria praticamente impossível de vocês perceberem. E aí que está a importância da comunidade, que é o senso de transformação. Cara, por mais que vocês se comuniquem com 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, se a gente for olhar no universo de telespectador de podcast é muito pouco, é muito bom saber que lá no final das contas você está transformando a vida de alguém, que você está podendo ajudar aquela pessoa a sair da caverna, por exemplo, que vocês falam. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso é o suprassumo do podcast, entendeu? Puta, um retorno que não é financeiro, mas ele é extremamente prazeroso. De várias pessoas que entram em contato pelo Instagram, falando do pitch do livro, por exemplo. Semana passada foi um exemplo. Vocês tiveram... É o primeiro podcast, inclusive, que eu vejo alguém entrar em contato com os hosts para vir acompanhar uma gravação. Né? Então, isso significa que está no caminho certo. Né? Talvez a maioria das pessoas ainda não tenham se candidatado porque vocês nunca abriram vaga. Mas se você colocar, vem acompanhar a gravação do podcast, tenho certeza que muitas pessoas vão querer participar. Agradecer a Beatriz aí. Muito obrigado, Bia. Aí, um prestigiar a gente, recebê-la, né? Aqui. Vamos pro pau, malandro. Tá muita passação de mão aqui nessa porra. A gente tá muito cozinhando galo, viu? Tá muito cozinhando galo. Meu irmão, o que é a vida boa pra você? Você sabia que uma vez você me fez essa pergunta e aí, de fato, eu não sabia responder e eu comecei a refletir sobre isso. E aí, depois daquele dia, eu comecei a perceber alguns tons sobre a vida boa. Hoje eu vejo que a vida boa, para mim, a primeira coisa é poder dar retorno para as pessoas que eu mais amo. Hoje, no caso, é minha mãe. Então, para mim, a vida boa é saber que minha mãe está bem. É saber que meus amigos, meus colegas de trabalho, todo mundo que eu me relaciono está feliz, está indo bem e que, de alguma certa forma, a gente está crescendo junto. Né? E mais do que isso, eu acho que poder colocar na prática tudo aquilo que eu idealizo é vida boa para mim. E também aproveitar, né? Poder desfrutar uma boa cerveja, poder viajar, poder curtir, poder conhecer lugares novos, novas experiências. Para mim isso é vida boa. Então cuidar de quem você ama e ter novas experiências, para mim é a vida boa. Prover, né? Uma ideia de você conseguir prover, de você realizar algo que você está deixando um certo legado e você também conseguir aproveitar a vida
do ponto de vista epicurista. E cara, vou te falar que eu concordo em grande parte com as coisas que você está falando. Eu acho que o que ele me levou a pensar assim seria um pouco a visão platônica do ser, né? Autêntico, de você conseguir dar vazão àquilo que realmente você é, né? Não sei se está em acordo com o que você quis transmitir, mas eu acho que essa vertente, no final você falou, olha, tomar minha cerveja e tal, e tendo a responsabilidade de ter cumprido as suas tarefas tal, e ser você mesmo. Cara, é que eu acho que hoje em dia é o grande desafio, né? Uhum. Talvez a maioria das pessoas elas vivem numa máscara, por exemplo, de que precisam seguir determinados padrões, precisam seguir determinadas, eu não digo regras, né, mas, sei lá, teorias ou qualquer outra coisa que a gente queira denominar. Influenciadores, cara, seja você. Não tem coisa melhor do que você ser verdadeiro, né? Do que você, de fato, ser transparente naquilo. Cara, eu gosto de você, não gosto e tá tudo bem. Né? E vida que segue. Então, isso para mim me remete a uma vida boa. O senso de autenticidade é uma vida boa. Conhece-te a ti mesmo, né? Que a gente tanto fala aí. A ideia, né, de você conseguir saber quem você é. Sim. E a partir do momento que você sabe quem você é, você consegue delimitar os seus caminhos e buscar aquilo de uma forma direta, transparente, autêntica, né? Sem ficar passando pano ou com uma situação floreando, cheio de fog pela frente. Você simplesmente usando máscaras. Acho que esse é o único caminho, na verdade, cara, para encontrar a felicidade, o seu próprio daimon, que também é uma questão grega. Acho que passa pelo conhece-te a ti mesmo. Não tem como fugir muito disso. Ele falou também de autenticidade, né? E de você escolher a sua vida e você esculpir a sua história, né? Então, a autoria, né? E isso é liberdade, né? É liberdade do maior alto grau, né? E até ontem se descrevia sucesso, né? O que é uma pessoa de sucesso, né? É aquela pessoa que conseguiu tornar a vida exatamente como ela planejou, né? Independente do retorno, a gente, né? Quando você fala sucesso, você está pensando em retorno financeiro majoritariamente, né? Mas não era assim que se entendia sucesso. Sucesso é você esculpir a sua vida do jeito que você planejou, né? Nas suas maiores realizações e maiores graus de perfeição, né? E quando o PV fala, né? Eu consegui fazer a vida do meu jeito e cuidar das pessoas e que as pessoas estejam tudo bem. É muito disso, né? É esse sucesso em termos de vida pessoal, né? Sim. Não tem muita fórmula, né? Não, cara. E assim, hoje eu tava numa reunião, fiz 2 reuniões fora, né? E pra mim hoje, tipo, ficou uma coisa bem, bem clara. Cara, o dinheiro simplesmente é um resultado de várias ações que você vai fazendo ao longo do caminho. Ele é um resultado do seu trabalho, do seu dia a dia, das pessoas que você conhece. E aí a maioria das pessoas, principalmente em relação comercial, olha para o outro e fala, cara, tem um cifrão aqui na minha frente, eu vou me aproveitar disso. Sendo que, na verdade, eu tenho que entender como que eu posso ajudar o outro, eu tenho que ser genuíno. E a gente não sabe, mas, por exemplo, quer dizer, a maioria das pessoas sabem, vocês como médicos sabem, cara, a gente tem um sexto sentido, qualquer coisa que seja, que eu consigo entender se a pessoa está sendo verdadeira ou não. Alguns conseguem transparecer mais. O Regis é um exemplo. Ele é muito verdadeiro. Agora, outras pessoas não, mas você tem esse feeling de saber, poxa, a pessoa está sendo leal, está sendo verdadeira comigo. E a partir do momento que você tem isso na cabeça, que você está sendo de fato quem você é, cara, você se livra de muita coisa. Porque você não tem por que viver com medo, né? Você conhece-te a ti mesmo. E aí, cara, tudo que vem é lucro, porque tô feliz. É isso. Justíssimo, genial. Deixa eu te perguntar uma coisa, já nessa trajetória que você teve. Cara, você começou lá atrás, foi recepcionista, começou e foi batalhando. Passou um tempo e hoje, você tem a sua empresa, tem 40 podcasts aqui, trabalhou em vários lugares diferentes, que nem te disse aqui na abertura. A primeira coisa, assim, quais foram os principais desafios, né? E o quanto você acha dessa jornada sua, que ela está cumprida por tudo isso que você conseguiu fazer tão cedo, assim, tão jovem? Cara, o meu principal desafio foi o seguinte, eu sou filho único de mãe solteira, digamos assim, né? Como diziam antigamente, não é mãe solteira, mas é mãe solo que falam. Uhum. E, cara, a minha gratidão e o meu nível de sempre dar o melhor que eu possa para minha mãe hoje está muito relacionado com isso. Porque minha mãe era aposentada
e ela não media esforços para me dar tudo aquilo que ela tinha condições de me dar, né? Então, o primeiro desafio que eu vejo foi tentar vencer algumas barreiras que, de fato, iam acontecendo ao longo do tempo. Mas eu acho que a grande coisa foi o seguinte, eu nunca me vitimizei. Eu nunca me vitimizei pelo simples fato da minha mãe ser solteira, ser aposentada e eu não ter dinheiro para viajar para Porto Seguro com a equipe da escola, por exemplo. Cara, ok, eu não tenho hoje, mas um dia eu vou conseguir fazer isso. E eu sempre fui muito... Esses dias eu estava revirando, né, na minha história, e eu gosto de vendas, eu gosto de relacionamento. Eu falei, cara, como que surgiu isso? Aí eu me lembro que quando eu era moleque, eu tinha uns 12, 13 anos, eu queria ter dinheiro para sair no final de semana. Não queria pedir dinheiro para minha mãe, que eu tive uma ideia. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, vai lá na loja de chocolate, começa a fazer umas trufas, você faz as trufas, com o dinheiro da venda eu te pago, aí com o primeiro lucro ali a gente compra mais chocolate e vamos levando. Beleza, beleza. Cara, começou a dar super certo, né? Só que como eu sou um cara muito coração, eu comecei a levar calote, entendeu? Porque o cara pedia trufa, eu falei, porra, leva essa merda aqui, entendeu? Não tem problema, me paga um dia. E aí eu esquecia de cobrar, entendeu? Então foi a primeira vez que eu fali, né? Desde 12 anos. Mas por quê? Por ter coração bom. Mas acho que o primeiro desafio foi isso, de querer vencer as coisas que eram impostas por uma série de coisas, mas nunca me vitimizando, sempre como aprendizado. Cara, o que eu posso aprender com isso? Ou o que eu posso fazer para daqui a um tempo eu não ter esse tipo de problema? Né? Esse foi o primeiro desafio. Já estou imaginando os consumidores falando, lá vem o PV da trufa. Vou ganhar uma trufa. Cara, quem está assistindo aqui, inclusive, um negócio engraçado. Tinha a trufa e a minha mãe também fazia uns pãezinhos, né? Tipo, para vender. Aí meu apelido, inclusive, na 8ª série era o Rosca, pô, porque eu vendia. Já segredo, hein? Ninguém sabe. Eu entendi, velho. Todo faz sentido. Nossa, depois de anos... Então, Rosca. Fica à vontade de falar com o Rosca. Cara, mas beleza. Porque assim, você atua numa puta área comercial. Você tá lidando com gente todo dia. Onde que você aprendeu isso? De onde que veio esse soft skill que você conseguiu? Isso é natural? Cara, é muito da minha mãe. É muito da minha mãe. Desde que eu me lembro, assim, quando eu tenho as primeiras recordações, a minha mãe sempre foi uma pessoa que gostava de receber. E aí o pessoal lá da rua onde a gente morava sempre falava, poxa, a Alba, né, minha mãe, ela dava festa na sexta-feira e começava na sexta e só ia parar no domingo. Então essa questão do relacionamento, de estar próximo das pessoas, de valorizar esses momentos, eu acho que puxei muito da minha mãe, né? E aí, consequentemente, eu fui colocando isso no dia a dia. Então, a minha escolha, por exemplo, primeiro curso como hotelaria, está muito relacionado a isso. De servir, de cuidar, de tratar. E aí, você vai levando. Simplesmente, as experiências que você vai tendo ao longo da vida, que você vai fazendo escolhas, né, os trajetos que você vai traçando, vão potencializando isso. Então, essa questão do relacionamento, de ter facilidade em lidar com as pessoas, de querer conversar, de querer estar lado a lado, de brincar, eu acho que vem muito dessa época, né? Muito da minha mãe, assim, que me trouxe esse DNA. Pedro, e aí você se colocou assim de uma maneira muito antifrágil, né? Do sentido de que você passou por dificuldades e que elas não te derrubaram, não foram capazes de te tirar o seu foco, seu rumo, né? Sem ressentimento. E sem vitimismo, etc. Então, como que hoje em dia a gente tem uma tendência a super proteger, né, as pessoas, as crianças principalmente. Como que você entende a afirmação de que quando você diz, olha, você pode ser qualquer coisa, né? Você acha que isso é uma orientação positiva ou, de certa maneira, você está criando uma geração que tem dificuldade de lidar com as frustrações, né? E não ser tão resiliente diante dos desafios como você foi? Você acha que é uma boa orientação ou você não pode dizer para todo mundo que ela pode ser o que ela quer ser? Cara, isso é um tema muito complexo, né? Porque ao mesmo tempo que, por exemplo, quando você lida com criança, né? Você também não pode matar o sonho da criança e falar que ela só vai poder ser alguma coisa, por exemplo, ou só aquilo que está escrito para ela. Eu acho que, pelo que eu vejo, tá? A minha trajetória, ela não é algo fixo, ela é mutável. Cara, hoje eu estou aqui como sócio e trabalhando com podcast. Não significa que daqui 1 ano, 2, 3, 4, 5, eu estarei fazendo isso. Então, de uma certa forma, significa que eu posso ser qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que isso precisa ter um certo centro de ponderamento. Porque, para mim, quem muito tem opções acaba não escolhendo nada, né?
E aí você acaba ficando perdido. Agora, isso que você falou da geração, hoje eu estava almoçando com o antigo diretor meu, e ele estava falando sobre o caso do filho dele. O filho dele era jogador do São Paulo, com 11 anos, e está com 11 agora. E aí no começo desse ano ele foi dispensado pelo São Paulo. Porque o tipo físico dele não é um tipo de físico que o futebol pede hoje e que não vai pedir lá na frente. E ele estava me falando que foi bom isso ter acontecido com o filho dele. Eu falei, pô, por quê? Cara, o moleque sempre teve tudo. Desde quando nasceu. Precisava fazer alguma coisa, ia. Ia à Disney, ia. Tudo que ele pedia acontecia com ele. Ele precisava experimentar logo de início uma primeira frustração. Mesmo que depois eu tivesse que cuidar, mesmo que depois eu tivesse que passar por um acompanhamento. Mas ele precisa entender que nada é fácil, nada vem fácil. E aí entra naquilo que eu falei. Se eu viro para uma criança, o Regis é pai, eu imagino que você seja pai, fala, cara, você pode ser tudo o que você quer, dá uma sensação de que as coisas são fáceis. E não é fácil. Simplesmente a vida não é fácil. Eu tenho um entendimento bem parecido também, né? A questão de... Se você falar, olha, você não consegue ser um jogador de futebol tão bom, você vai estar acabando com a carreira de potenciais craques ao rotular indevidamente, né? Sim. Então, é muito complicado você dizer isso de maneira muito abrangente. Mas se você vai pormenorizar, eu gostei que você chamou de uma referência, né? A gente precisa se situar o que é realidade, né? Por exemplo, por mais que eu queira, eu nunca vou ser uma mulher. Por mais que eu opere, tome hormônios, por mais que eu pinte o cabelo, a unha, use silicone, por mais que eu fale mais fino, por mais que eu queira, você não vai ser mulher. Eu nunca vou ser mulher. Então, não dá para se enganar a biologia. Eu só estou dando um exemplo, mas assim, eu não posso ser japonês da mesma maneira, né? Enfim. E para além da biologia, né? Eu digo mais. Eu acho que à medida que você vai envelhecendo, né, e que você vai tendo uma carreira e tudo mais, as suas possibilidades também vão diminuindo. Então, assim, eu acho que, como vocês falaram, né, quando uma criança ela tem muito mais possibilidades do que um senhor de 70 anos, né? Então, assim, uma criança ela pode ser uma astronauta e um senhor de 70 anos não pode mais. Uma criança pode transplantar o pulmão, se precisar. Um senhor de 70 anos vai ter mais dificuldade e provavelmente não vai poder fazer isso, né? Então, um pouco do viver, né? E na medida que você vai trilhando um caminho, né? Você tem ali as suas opções de escolha, elas vão ficando mais concretas, e isso tem muito a ver com aquela história dessa crise geracional que a gente vê muitas pessoas, né, enfrentando, de eu não sei o que eu quero fazer, o meu propósito e tudo mais, eu vou dar um Ctrl-Alt-Del e depois de um ano sabático resolver o que eu vou fazer na minha vida. Isso é muito comum se ouvir nos dias de hoje. Mas eu acho que parte porque as pessoas elas não entendem que é natural, né, conforme você vai envelhecendo, né, diminuindo a sua capacidade de atuação no mundo, e está tudo bem, né? Você precisa estar bem com isso, né, por isso que as escolhas elas vão sendo necessárias. Se você se abstém disso, se você se abstém desse personalismo, de você ser o protagonista da sua história, isso só vai gerar ressentimento e frustração, né? Exato. Uma ideia assim, você pode até, quando você é mais jovem, nessa pegada que você está falando, você pode até ser o que você quiser, mas você não pode ser quem você quiser. Acho que a diferença é muito... É isso, sabe? É o que você falou, você pode ser um astronauta, pode ser o presidente da República, você pode ser médico, você pode escolher, tentar escolher e batalhar aí atrás, através da água, através da disputa. Vai chorar mais do que sorrir. Na maioria das vezes você vai chorar, cara. E vou te falar, não vai ser legal não, vai ser difícil. E aí você batalha, beleza, você conquista. Agora, você não pode ser quem você quiser. Você é quem você é. Ponto. E aí entra a parte biológica, entra a parte estrutural da sua família, que é algo que a gente escolhe nossos amigos, né? A gente escolhe quem vem aqui na mesa, a gente escolhe as pessoas que a gente passa uma boa parte da nossa vida, mas a nossa família em si não é uma escolha nossa. Isso simplesmente é quem a gente é, né? Então a gente tem uma possibilidade de escolha de ser o que a gente quiser. E eu acho que isso pode ir até a morte. O cara com 78 anos, 88 anos,
pode escolher querer ser um professor de filosofia. Ele pode não conseguir até, mas ele pode escolher isso. Agora, quem ele é, meu amigo, isso não vai mudar. Uma pergunta aqui para vocês. Eu acho que isso era um conceito que talvez na antiguidade... Virou entrevistador do programa. Quase isso, pô. Vou aproveitar, né? Mas na antiguidade talvez era um tema que fosse muito mais fácil de ser tratado. Porque, por exemplo, você vê, principalmente antigamente, o cara era engenheiro, era químico, era filósofo, era professor. Cara, ele era tudo. Né? E fazia com maestria, né? E talvez com um determinado passar do tempo, não, a gente começou a se limitar. Né? Eu tenho que estar em caixinhas. O que você acha que aconteceu isso? Tecnicidade. Esse é um subproduto da modernidade. Né? Nós somos cada vez mais especialistas em coisas mais relevantes, mais irrelevantes. Né? Então, a gente cada vez conhece uma coisa profunda, só que de uma coisa muito, muito pequena. Né? Então, é muito desse crescimento do entendimento do mundo. Por isso que eu digo que é um subproduto. Né? A gente naturalmente tem acesso e consegue entender mecanismos, né? E aí isso é natural, né? Do modernismo e a sua decorrência. Aquelas engrenagens. Né? Então hoje nossas engrenagens elas são cada vez menores, né? A engrenagem no sentido do que você consegue entender, dominar o seu cenário cognitivo, onde você com o mundo que você consegue interagir. Né? Eu concordo com você, mas acho que tem mais um fator, né? O modelo como é feita a situação do ensino, né? Que você já é dividido por interesses e desde cedo, e a partir daí você só vai ser exposto a um determinado tipo de conhecimento. E fica muito a cargo do indivíduo buscar alternativas de conhecimento e muitas vezes você não vai atrás. Né? Eu fui aprender rudimentos de estoicismo recentemente. Se eu tivesse essas ferramentas alguns anos atrás, eu teria me beneficiado delas. Então, eu acredito que na antiguidade a gente tinha um modelo muito de tutoramento, né? De homeschooling, a pessoa vivenciava, né, aquele aprendizado e, através das suas experiências, ela poderia se tornar tanto um filósofo quanto um engenheiro. Né? E as duas coisas se ajudarem. Né? Só para engatar no que a gente estava falando antes, em relação a você pode ser o que você quiser ou quem você quiser, as referências. Né? Então, assim, os modelos que a gente tem. Se a pessoa ela tem interesse em ser um cantor como um cantor, um Frank Sinatra, provavelmente ela não vai ser o próprio, com certeza não vai ser o próprio, mas esse modelo de belo, de referência, tal, serviu para que ela trilhasse uma técnica para buscar essa excelência. Né? E eu imagino que o aprendizado, quando você quer aprender e vai atrás de maneira ativa, né? Você tem uma capacidade de ser tanto um expoente numa área quanto em outra. Né? Eu tô com o Caio bastante nessa ideia aí. Eu acho que isso é um produto moderno por causa da expansão da educação, tá? Vamos ser sinceros, né? Mesmo Grécia Antiga, as possibilidades de educação eram diferentes em termos de número, era um número menor de pessoas. Então, isso é uma consequência da modernidade que busca uma tecnicidade e esquece um real life de um certo ponto, porque aí no final o cara assim, o que o cara pensa? Se eu for muito bom disso aqui, eu resolvo todo o resto. E aquilo é uma coisa atraente. E tem uma segunda questão, que é o método de ensino, que não é um método socrático, que não é uma ideia de você provocar no aluno o conhecimento, como que é ex docere. Se fugiu disso. Até porque para você massificar a educação, é muito mais difícil você fazer dessa forma. E é um subproduto de sociedades ricas, né, cara? Então, assim, né, você só consegue ter esse tipo de subespecialização, ou mercado nichado, como o PV está falando e tal, quando as sociedades são ricas e estruturadas, né? Por mais que a gente, né, tenha problemas com isso, mas não dá para ser evolutivamente, né? Nós estamos mais organizados e mais ricos, portanto, é seguro, né? Eu consigo ter uma fonte de renda no home office em casa, falando com a Índia e conversando e tal. Então isso é um subproduto também dessa sociedade rica e confortável que a gente vive graças a um produto do capitalismo,
né? Então, por mais vicissitudes que haja, isso é inegável, né? Cara, você tem quando você percebeu que era bom com as pessoas, de relacionamento, você chegou a usar algum tipo de ferramenta específico para isso? Ou foi tudo, in natura? Alguém chegou para você, sentou e falou assim, meu amigo, tem isso, isso e isso, funciona assim, 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 nada, foi tudo in natura. Não, foi muito empírico, né? O aprendizado mesmo do dia a dia. Aí depois de um tempo aí eu comecei a estudar, comecei a entender, aí eu vejo que existem várias coisas que no meu dia a dia eu acabo utilizando para me relacionar com as pessoas. Mas era algo muito natural para mim. Hoje eu vejo, por exemplo, que linha de psicologia, eu utilizo o rapport, por exemplo. Estava numa reunião hoje, a pessoa estava numa posição, fui lá e comecei a me espelhar na posição da pessoa, para trazer ali uma certa harmonia para a nossa reunião. Isso é uma coisa que você aprende na psicologia, né? Mas, por exemplo, uma coisa que faz muito sobre criar conexão é ouvir. Eu não imaginava que ouvir alguém poderia criar conexão, mas eu gosto de ouvir. Eu gosto de sentar e conversar. Cara, me conta a tua vida aí. E fala. E depois eu conto a minha. Então, algumas coisas que a gente acaba colocando no dia a dia que fazem sentido, só vão fazer sentido de fato quando você de fato conhece a técnica, né? E aí, depois de muito tempo que eu fui entender o que eu estava fazendo. Mas é um movimento natural, né? Para algumas pessoas, ser empático é tranquilo. Se colocar no lugar do outro, criar conexão, criar sinergia, ok. Mas para outras nem tanto. E aí você tem técnica que você pode correr atrás, buscar informação para fazer isso. Mas para mim, sempre foi muito tranquilo. Cara, desde a época da escola, era muito fácil. Tipo, beleza, estamos aqui junto e vamos bater papo e já era. O negócio rolava. E nesse mundo aqui, cara, podcast, porque, vamos ser sinceros, tem muita gente diferente aqui, né? Você tá lidando aí com perfis bem diferentes que, teoricamente, são seus clientes, né, cara? Conta pra gente aí, como que... Cara, eu acho que a primeira coisa, e talvez seja o grande desafio, é saber lidar com as diferenças e saber respeitar as diferenças. O outro não é melhor nem pior do que eu simplesmente por ser diferente de mim. É uma coisa que eu tenho, né? Não é porque ele tem uma linha ideológica diferente da minha, não é porque ele acredita em um Deus que eu não acredito, não é porque ele tenha uma linha de política diferente da minha que ele é melhor ou pior do que eu. Cara, simplesmente a gente pensa diferente. O Regis, não deixa eu errar a citação, mas é Nelson Rodrigues que fala que toda unanimidade é burra, assim, não é? E, cara, então saber respeitar a diferença eu acho que é o primeiro caminho, né? E outra, tem muita gente que se apega na diferença, né? Vai conhecer alguém e se apega, pô, mas ele tem isso e eu não gosto disso. Por que eu não vou me apegar naquilo que eu sou semelhante ao outro? No que eu tenho de próximo? Cara, você tem coisas diferentes de mim. Você é um cara muito mais executor, você é um cara muito mais direto ao ponto. Só que eu prefiro me apegar naquilo que a gente gosta em conjunto para a gente criar essa conexão. Então hoje, quando eu vou receber alguém, e aí eu faço uma leitura dessa pessoa e eu consigo compreender um pouco mais sobre o perfil, sobre o estilo dela, é ali que eu vou buscar conexão. E para mim pouco importa se o conteúdo que ela vai colocar aqui seja ruim, por exemplo, ou que não faça sentido para mim. Não muda nada. Não muda nada. O que eu posso fazer é simplesmente não acompanhar. E aí beleza, estou no meu direito também como ouvinte. Mas para mim eu vou buscar conexão naquilo que a gente tem como semelhança. Eu prefiro dessa forma. Não, semelhança é importante, mas também é importante as diferenças do ponto de vista não antagônico, mas complementares, né? E saber escutar também, né, cara? Porque não é porque você pensa diferente de mim que a sua opinião também está errada. A gente pode ter diferenças e, junto disso, chegar num ponto que seja comum para ambos, entendeu? Sim, eu acho que é um problema nosso contemporâneo essa falta de diálogo, né? E até de entender que a discordância ela é positiva no sentido de que todo mundo está buscando um consenso em rumo mais próximo da verdade, né? Sim. Dizem que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E a partir desse ponto você tem a sua verdade, que ela pode não ser a realidade, né? Então, eu acho que o fato de você, primeiro, disponibilizar um tempo de atenção é uma questão que gera empatia mesmo, eu percebo isso também, de que muitas vezes a pessoa que vem te procurar, ela tem ali uma carga de informações para te passar, e se você de cara já cessa essa comunicação, né? A chance de você ter algum fruto dessa conversa é muito pequena. Então, eu concordo, né, nesse sentido, né, de dar atenção e também de ter
o diálogo como uma premissa de crescimento mútuo, né? Que o conhecimento está disperso na sociedade, e quando me falaram que eu ia conversar com você, certamente eu ia aprender alguma coisa desse bate-papo, porque você tem muitas informações que eu não tenho. Cara, você falou uma coisa que me lembrou 2 frases, né? A primeira eu sempre falo pra galera, falei, cara, a primeira o mapa não é o território. Essa é uma frase muito utilizada em psicologia, que é bem interessante. Se a gente for pegar, por exemplo, o mapa do Brasil, certo? Ele não reflete o território, tanto é que tem escala ali, né? O que é o mapa? O mapa é como eu enxergo as coisas. O território é como todos os demais enxergam. Ou seja, a minha visão comparada com a de vocês é infinitamente menor. Ou seja, não existe verdade absoluta. Se eu parto dessa premissa que eu não estou certo 100% do tempo, eu já consigo criar conexão com as pessoas porque eu estou aberto a receber informação. Outra coisa, cara, não é simplesmente porque eu estou concordando contigo ou que eu estou aceitando ouvir sua informação que eu vou estar mudando meu ponto de vista. Tem um negócio que eu sempre coloco para mim como base, que é o seguinte, ó. Primeiro, ouvir, aceitar e respeitar. Cara, tô te ouvindo, eu aceito o que você está me falando e eu respeito o que você está me dizendo. Não significa que eu concorde com aquilo que você está dizendo. Mas isso já é um bom caminho para a gente ter um diálogo. Para criar empatia. Exato. E tá muito complicado, cara, porque hoje eu acho que política é muito, muito comum disso. Cara, ou você é ou você não é, ou você tá de um lado ou você tá do outro. Eu não posso gostar de nenhum dos dois, porque eu tô em cima do muro. Então, eu acho que falta esse tipo de discernimento para a maior parte das pessoas. E aí entra aquilo que a gente está falando. Entra a questão da educação. A gente é educado para ser uma única coisa. A gente é formado para escolher um único caminho, né? Não para ser o que a gente quer ser, né? Mas para trabalhar de uma única vertente. E aí fica difícil, né? Porque aí você ouve o contraditório e parece que aquilo tá te machucando de uma certa forma e que, na verdade, não tá. E é um pensamento um pouco maniqueísta também, né, cara? Porque, assim, se não é exatamente como você pensa, aí o jegue que tá pensando pensa o seguinte, né? Não, se ele não é exatamente como eu penso, ele é exatamente o oposto. Logo, ele deve ser odiado e destruído. E isso leva um problemaço, isso cria um problemaço de comunicação. Né, a gente vive isso A gente vive muito disso hoje em dia. Mas veja, eu estou entendendo assim um cenário em que as pessoas estão debatendo com um interesse genuíno de buscar um entendimento e uma verdade comum. Mas muitas vezes a gente tem debates em que meras fatos são simplesmente ignorados ou modificados para se favorecer uma determinada opinião. Então, eu acredito que esse conflito ele existe justamente do fato de você não ver no seu interlocutor uma pessoa que está disposta a ceder às próprias opiniões se você a convencê-la com fatos concretos e com questões mais palpáveis, né? Em ciências humanas a gente carece muitas vezes de gabarito, confirmações, fica tudo no plano das ideias, né? Mas muitas vezes você, com experiência de outros tempos e com aprendizados que a gente vem tendo, já seriam suficiente para conduzir as pessoas para outro caminho. No entanto, a gente não consegue convencê-las. Acho que esse é o fruto desse conflito, né? É que eu acho que nesse ponto, cara, você diz muito mais sobre a pessoa, no caso aí o seu interlocutor, do que sobre o tema em si, né? Porque uma coisa que pega muito nisso que você está falando é o seguinte: por que as pessoas elas não são racionais numa discussão, ou em outras palavras, como você disse, né? Por que apesar de você demonstrar por A mais B que o resultado é aquilo ali, a pessoa nega aquilo? É porque ela acreditou em certas premissas e formou a sua personalidade sob aquelas premissas. No momento que você questiona essas premissas, dói na alma. O cara perde a referência. Então é como se você estivesse destruindo todo o alicerce de verdade que ele existe. Mas ele é aquela coisa que o filósofo fala, né? Você tem que mapear suspension of disbelief, né? Você para de desacreditar nas coisas e começa a mapear
tudo que você pensa e da onde que você tirou isso. Qual foi a primeira vez que você ouviu isso? Quando você começa a fazer esse exercício, né? Da onde vêm as minhas ideias? Você vai ver que muitas das suas ideias elas caem na fumaça, né? Puta, cara, não sei da onde vem isso, ou não sei qual que é a referência. E quando numa argumentação, ou quando numa discussão, ou num bate-papo, alguém toca num ponto, né? É como se você tomasse uma rasteira, né, cara? E aí você fica desorientado e isso gera uma reação emocional que é de negação. E aí, por ser emocional, não tem racionalidade, né, que convença um sentimento, né? Então isso é muito complicado, porque quando a gente fala de vai discutir política ou qualquer coisa, você fala, tem que ser racional, tal. Não, é verdade, tem que ser racional, mas na prática a teoria é outra, né? Porque aí vai pro caminho do pathos, né, meu amigo? E no final, se você for ver, é o que vence. A lógica é linda, a gente acredita nela. É óbvio que tem alguns temas, eu entendi muito bem o que você falou. Tem algumas coisas que são realmente completamente absurdas, né? Que você vê que os caras estão dobrando a realidade de uma maneira que é... Paralaxe. Né? Paralaxe total, entendeu? Que eu gosto muito desse tema aí. Um exemplo muito contemporâneo. Por favor. Zanin imparcial. Esse é um fato que está sendo colocado. Cara, isso é uma loucura. Esse é um fato que está sendo colocado como uma verdade. Não, é bizarro. É bizarro. E aí você vai debater com alguém com argumentos dizendo que isso é um absurdo? E só a pessoa vai discordar? Porque o pessoal vai ouvir, isso não vai ser hoje, mas hoje o Molusco ele indicou o seu próprio advogado para o ministro do Supremo Tribunal Federal, né, cara? E aí a gente vai ver se a porra do Senado pela primeira vez na tem história culhão, porque isso é algo que, me desculpe, né? É um absurdo, né, cara? Chega a ser... Isso é dobrar a realidade. Não há caminho do pathos que justifique dobrar essa ideia que é completamente bizarra. E aí fica a pergunta, né? Qual que é o interesse dele em indicar o próprio advogado para um cargo como esse? Cara, eu posso falar, cara. É reescrever a história do Brasil. Reescrever os últimos anos, reescrever. Ele era um antagonista notório a todo o processo histórico que aconteceu em função, e um desses eventos foi a Lava Jato. Mas foi um processo de autonomia do cidadão brasileiro, de basta, de roubalheira, né, de envolvimento com política, cujo bolsonarismo foi um produto tardio. A gente estava falando isso coincidentemente agora há pouco, né? Na minha visão pessoal, eu acho que esse tipo de indicação ele tem método, né? E ele tem método justamente para, se a maioria das pessoas esqueceu que tinham 2 milhões na Paulista lá para derrubar a Dilma, né? E isso eu digo em função do resultado das últimas eleições. Agora, oficialmente, nós vamos ter lá uma figura que tinha lado, era parcial nesse julgamento todo, e que eu não tenho nenhum motivo, e ele também não me deu nenhum motivo público para eu acreditar que ele vai ser imparcial, vai deixar de ser parcial quando chegar lá. O notório saber, essas coisas, elas, né, elas são secundárias, né, diante desse fato histórico que aconteceu e todo mundo presenciou, né? Não, mas tem a questão da moralidade também, né, cara? Não é além só da questão técnica que é o que você está colocando. Tem a questão moral da situação. Chega a ser ultrajante. É algo que... isso é inaceitável em qualquer republiqueta desse mundo. Mas... Não tem um lugar que não é ter um levante, cara, contra um negócio desse. Mas se vocês forem ver, isso é uma estratégia já antiga e progressiva, né? Então a gente tem... e progressista. Mas veja, Lewandowski já deveria ser considerado parcial. Toffoli. Dias Toffoli. Então, assim, a gente já tem observado indicações políticas há muitos anos, né? E que o desfecho que a gente está vendo agora, de que uma pessoa que estava ligada à própria defesa, né, do presidente, então, assim, se ele for considerado imparcial, a gente está vivendo uma realidade paralela, uma realidade distópica, né? Porque ele não tem condição de assumir o cargo. A gente vai ver como que o Congresso vai
se posicionar. Né? Eu espero que interrompa esse processo de aceitação sem contestação. Né? Qual é a chance? Vamos ser sinceros aqui. Quem acha que o Senado vai fazer alguma coisa? Não, eu acho que a chance dele não fazer é maior do que ele fazer. Sem dúvida. Também acho. A chance é baixa pelo histórico, né? Sim. Mas, enfim, a situação do próprio governo é muito delicada. E até porque, ontem eu estava lendo uma matéria que a base governista diz que está na hora de começar a pagar o Lira, né, pelas ajudas que ele fez. Então, por mais que o Lira seja da Câmara dos Deputados, né? Cara, vocês já sabem, né? Foi como o Caio disse, a gente vai reescrever a história. Conchavos, pagamentos, etc. Toma lá da cá. Toma lá da cá. E é triste, né, saber que só existe, talvez, né? Só existe essa forma de governar. Talvez exista outra. A gente não está acostumado ainda, a gente não viu. Mas é muito ruim, né? E aí eu lembrei de uma frase que o Camarão estava falando sobre essa questão de interferência. Acho que você falou, acho que ninguém gosta do Estado, mas gosta do... Eu não sei como que é essa frase... O povo que odeia os políticos, mas amam o Estado. Paradoxo de Garchagin. Paradoxo do livro do Garchagin. Então, a gente odeia os políticos, mas adoram uma mamata. mamatinha, um benefício. Nas jornadas de junho de 2013, da qual a gente fez parte, né, que começou com os 20 centavos e tal, a pauta era dispersa, mas era mais Estado. Eu quero uma saúde melhor, eu quero uma saúde padrão FIFA, era o que se falava. Então, assim... Não vai vir pelo Estado, brother. Do ponto de vista de demanda, era essa que o brasileiro médico gostaria, era mais Estado, né? E, no entanto, a gente conseguiu aproveitar esse movimento histórico para tentar disseminar mais ideias de liberdade, no sentido de que não é o Estado provedor que vai trazer prosperidade, né? Muito pelo contrário, a expoliação é a regra, né, quando o Estado intervém. Mas a gente, enfim, de maneira muito... A gente fracassou, né, enquanto esteve no poder e devolveu, né? Agora a gente retrocedeu a muitas casas até a gente conquistar de novo o poder e retomar as reformas, né? Porque eu acredito na mudança através de reformas. Né? Mas aí vem Renato Russo, voltamos a viver como há 10 anos atrás e a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Vou te falar uma coisa. Bela situação. Inclusive, fica um tema de podcast para vocês e aí até posso indicar a pessoa para vocês conversarem, porque um tema que tá bem no hype agora é a reforma tributária, né? É uma das pautas que estão para serem trabalhadas. A gente conversou com o Alexis pra caramba também, lembra? Isso. E hoje eu estava almoçando com esse meu amigo e ele comentou que a reforma do governo ela parece muito boa, né? Nesse primeiro momento. Porque ela diz que ela vai facilitar a vida do empresariado, né? Porque vai diminuir a quantidade de horas para se fazer o recolhimento e a declaração de obrigações acessórias, porque vai diminuir a carga, então as empresas vão se tornar cada vez mais efetivas. Mas o IVA, que é essa proposta que eles estão colocando, ela é um risco muito grande para o consumidor. Porque ela pode ser muito fácil de ser manipulada. Porque hoje, por exemplo, para você aumentar um tributo não é tão simples assim. Você precisa de uma lei, você precisa de uma série de coisas que precisam ser trabalhadas. Quando você coloca o IVA, deu um rombo aqui. Gastei mais do que eu deveria com petróleo. Cara, aumenta a cervejinha e segue o jogo. É isso. Então, no começo, vai ser maravilha. Mas, depois de um tempo, você vai estar pagando mais pelo imposto do que pela própria cerveja. Velho, o cara que falou que o empresário era o vilão, quando ele assumiu, que ele acabou de entrar, ele falou... As primeiras coisas que ele falou foi isso. Você acha que ele quer facilitar a vida de quem, velho? Pelo contrário, isso é lobo em pele de cordeiro. É igual o Dória lá, quando veio tentar passar aquela porra daquela proposta dele de reforma também. Que estava aumentando imposto de medicamento. Lembra dos 18%? Que ia ser valor único? Aí você vê a média, não, o bagulho era 8%, o remédio é de 8% para 18%. Igual, por exemplo, aí voltando... Esquece. Meu amigo, vou te falar, eu entendo, tem que ter reforma, mas não é com esses caras. Porque se tiver reforma com esses caras, velho... Não estamos fodidos. Nós estamos fodidos. Vai ser pior. Mas, cara, agora, pra gente entender, tanto que eu tava falando, não defendo nenhum nem outro. Aí vamos pegar um erro, por exemplo, do nosso querido antigo ex-presidente. Ele vai lá, numa atitude populista... Vocês sabem disso, ele vai lá e corta o tributo, né, da gasolina, o ICMS. Foi
Foi só forceps, né? Ali não foi na força. Beleza, parou isso. Agora o tributo, o ICMS, ele volta com preço fixo. Se eu não me engano, agora está 1,22. Em São Paulo não era 1,22. Né? Em São Paulo, se eu não me engano, era 1,10. Você onerou em 12 centavos ali o litro da gasolina, simplesmente por conta disso. Ou seja, no final das contas, pode ser o lado A, o lado B, o lado C, whatever. Para mim, na minha visão, enquanto a gente não tiver evoluído como sociedade, como pessoa, como indivíduo, independentemente da filosofia ou daquilo que a pessoa segue, ela sempre vai estar naquele lugar pensando no seu próprio benefício. E a gente é assim, em grande parte das vezes. A primeira pergunta que grande parte das vezes quando a gente vai fazer alguma coisa é: que vantagem Maria leva? O que eu ganho com isso, em poder fazer alguma coisa? Mas eu entendo, mas eu não acho que realmente que isso seja um problema em si. Acho que o ser humano ele tem isso mesmo. E vou te falar a verdade, quando você faz uma coisa para você, normalmente você está ajudando outros também. Quando você quer o seu bem, essa ideia é do capitalismo, é a mão invisível do capitalismo, é isso. Entendeu? Você, óbvio que você vai pensar em você antes, mas isso significa que você vai estar prejudicando alguém. Normalmente essas ações levam ao bem dos outros que estão ao seu redor. É o egoísmo racional. É uma parte do egoísmo racional. Sim. Que é importante. Não, e você contrata pessoas, né? Você expande o seu negócio, você gera outras formas de renda, você né, desenvolve o mercado. A gente está falando de imposto, alíquotas e no detalhe. Vamos passar para o plano filosófico, então. Existe uma corrente de pensamento que considera que imposto é roubo. Você concorda com isso? Não, cara. Você acha que não é roubo? Não. Eu não me incomodo em pagar imposto. Muito pelo contrário. Alguém chamou um psiquiatra para poder... Não, eu entendo o que o PV está falando. Cara, eu não me incomodo em pagar imposto. Não é esse o problema. Afinal de contas, por mais que a gente pense em Estado mínimo, algumas coisas ainda sim o Estado precisa prover. Ele precisa trabalhar. Posso te provar com argumentos? Deixa eu só terminar. Tá bom. Mas é justo com que talvez eu pague um determinado valor de imposto. Mas qual que é a grande questão e que a maioria das pessoas talvez se rebelem contra isso e não gostem? Cara, a gente não tem retorno. Eu vou pagar o IPVA do carro, por exemplo, e a rua está esburacada, isso me deixa puto. Isso me revolta. Eu não quero pagar IPVA. Agora, se todas as ruas de São Paulo fossem igual a Bandeirantes, cara, eu pagaria no maior gosto. Mas por que você acreditou que que o Estado faz estrada? Esse é o ponto. Eu dei um exemplo. Não. Mas não é obrigação do Estado fazer estrada, pelo contrário. Tem cara que faz... Não deveria ser. Tem cara que faz estrada muito mais competente do que o Estado, né? E aí, esse acho que deve ser a sua fundamentação, né? Na verdade, para sair dessa... Eu acho que roubo, a fundamentação dele é filosófica, eu acho. Mas vai lá, por favor. Eu não diria que é roubo, mas é atentado violento ao pudor. É isso, eu concordo com isso. Não, é porque justamente... Porque não tem retorno. Por que eu digo que é roubo? Eu não, né? Não é uma tese minha, nada, mas a questão é que assim, se você não pagar, você é punido, ou seja, é compulsório, né? Você não tem autonomia sobre isso. Então, se você falar, eu não quero, eu posso, eu não queria participar desse coercitivo. contrato. Então, você não tem opção. Desse ponto de vista, eu considero roubo também. E a minha argumentação para defender isso é que assim, você falou, olha, a questão de o que fazer, eu não quero pormenorizar, né, falar que o Estado faz estrada ou faz hidrelétrica, para mim não deveria fazer nada disso, mas até a fundamentação do meu argumento são as 4 maneiras de gastar dinheiro de Milton Friedman, né? Então, assim, por que nunca você vai atingir o seu objetivo e o Estado sempre vai te frustrar? Porque eles gastam dinheiro a 4ª maneira, né? Então, assim, a primeira maneira foi como a gente comprou essa cerveja. Eu não sei quem teve a ideia de comprar uma cerveja de goiaba, mas ele chegou lá, olhou e falou, olha... Aquele goiaba ali, ó. Essa cerveja aqui de goiaba me parece interessante. Ela tem um preço que cabe no meu orçamento. Eu acho justo pagar isso por essa lata, vou consumir. Então, ele tomou uma atitude baseada no bolso dele e no prazer que aquela compra iria trazer. Então, é a primeira maneira, que é a maneira mais eficiente de se gastar dinheiro. Trocas voluntárias. Ou seja, do indivíduo tomar a decisão. E mais assim, porque quando você está gastando o seu dinheiro, você vai ter uma preocupação de não gastar tanto, assim, sabe? E ao mesmo tempo você também quer uma coisa que seja de qualidade. Então, essa troca é a troca mais eficiente que tem, porque como
ter o dinheiro e você está gastando o seu dinheiro com você, você tem uma preocupação. Então a relação fica mais achatada e fica mais eficiente, entendeu? Fala aí as outras. A segunda maneira é quando você gasta dinheiro seu com outras pessoas, por exemplo. Com amante. Eu comprei um livro hoje para trazer para esse pitch e eu não sei se você vai comprar o meu livro, você vai querer o meu livro. Então, assim, pode ser que a minha compra tenha sido uma má compra, né? Uma má compra ruim. Por mais que você queira, com um presente, fazer com que a pessoa tenha o máximo de benefício, que ela goste, você não pode garantir, porque às vezes o calçado não coube, às vezes o CD que você comprou, ninguém mais dá CD, né? Mas enfim, você dava o vale CD, olha só que questão, a segunda maneira de Friedman. E quando você vai gastar o seu dinheiro com os outros, você vai querer dar uma coisa boa, mas não vai ser o mesmo Nike que você vai compraria para você. Não, óbvio que não. Entendeu? Porque é o seu dinheiro com os outros. Então você dá uma segurada ali, dá uma qualidade. Você já não dá 100%, você dá 70%. É isso. E aquela questão do Vale CD é interessante, porque assim, você nunca vai conseguir suprir o gosto exatamente como ela. Então ela escolhe. Então, a hora que você dá o Vale presente, você está melhorando a segunda maneira. Perfeito. Porque a questão é a seguinte: por melhor intenção que você tenha, a pessoa vai saber o que é melhor para ela. Eu não tenho essa capacidade, por mais que eu a conheça. A terceira maneira é quando você gasta dinheiro de outros com você mesmo. Então, você sentou no restaurante pela conta da empresa. Isso é muito bom. Não é? Pô, é maravilhoso. Isso aí você não Tomar uma cerveja de goiaba com o dinheiro dos outros é muito bom, é maravilhoso. E aí, o que você tem que buscar? O máximo benefício para si, né? Sem preocupar quanto vai custar. É o melhor dos mundos, é o mundo dos parlamentares em Brasília. É assim que eles vivem. É assim que vive o funcionalismo público. Cara, eu acho que eu quero ser parlamentar. Ela gosta do STF. Essa é a paixão política, né? É plano de saúde vitalício, com reembolso completo, integral e tal. É família como assessor. É os caras brigando depois que largaram, que saíram de como de governador ter salário vitalício. Carro oficial, auxílio eterno. Se o STF defendeu os caras... Você viu isso no Paraná? Só esse detalhezinho. No Paraná, os caras lotaram... A Câmara do Paraná foi firme. E os caras votaram isso com a anuência do atual governador para mudar a legislação vigente e proibir esse tipo de coisa. Do cara ter, depois que ele foi governador, independente do tempo, salário vitalício. E o STF derrubou isso. Justamente, eles se protegem. Então, a ideia é essa. Na terceira maneira, é o melhor dos mundos, né? E a quarta maneira é o Estado. É o dinheiro de outros para benefício de outros. Então você pega um Isso fundo... me deixa puto. Não, esse é o Estado. Esse é o imposto. É só assim que se gasta imposto. Né? O imposto é gastado dessa maneira. De quem que é o dinheiro? Então, você não tem o escrutínio de saber se é caro ou é barato, porque não foi você que levantou o recurso. Então, assim, quanto que é? Tá caro, tá barato? Não sei. Coloca o dobro, aí a gente tira 10%, faz um acordo aqui e ali. Eficiência é péssima. Não tem, assim, a questão de precificação fica complicada. E, por mais boa intenção que você tenha, você não sabe se aquele recurso vai atingir o seu objetivo. Um exemplo é você mandar o material escolar, as mochilas para as crianças, todas de um tamanho só. E o tamanho da escola era uma creche, que era uma escola de ensino fundamental, que as crianças não conseguiam nem vestir a mochila. E a gente não sabe quanto custou, deve ter custado uma fortuna cada uma. Né? Então, é assim que se gasta. Foi o preço de uma Samsonite a mochila. Exato. É assim que o Estado gasta dinheiro. E, via de regra, é assim, porque imagina só, se a gente percebe que quem tem o poder discricionário de fazer as verbas são pessoas comuns que não têm o conhecimento que a sociedade tem, elas vão tomar atitudes diante do prisma delas, de verdade delas. E elas podem ser completamente imprecisas nessa aplicação. Então, a quarta maneira, você perde nas duas pontas, tanto em quem está investindo, quanto em quem está recebendo. Você não sabe se você vai conseguir dar o retorno para essas pessoas. Então, o Estado deveria deixar o dinheiro no bolso das pessoas. E elas decidiram o que fazer com o dinheiro. Essa é a base do liberalismo clássico. Mas, vamos lá, uma pergunta. Virou entrevistador, caralho. Beleza, o Estado tem que deixar com que as pessoas decidam, ok, isso eu concordo até certo ponto. Vamos pensar aqui na rua. Estourou um duto. Quem vai arrumar?
É empresa privada. Então, veja, o que acontece? Então, mas... A gente pode chegar num extremo que eu nem quero chegar lá. Quem vai escolher... por exemplo, por que essa empresa tem que ser escolhida? Como que essa empresa vai... Você entendeu? É que assim, a gente nasceu e cresceu diante desse modelo em que a gerência dos serviços públicos está na mão do Estado, né? Mas você pode não deixar isso na mão do Estado e já existe esse movimento. Para você, o que o Estado teria que gerenciar? Vamos inverter. Para você, o que o Estado deveria gerenciar? 3 coisas. O quê? Saúde. Tudo. A saúde inteira. Não. Você acha que o Estado devia ter o monopólio da saúde? Só quando fica doente. Não, né? não acho. Eu acho que em algumas coisas, digamos, mais complexas, por exemplo. Vamos ver se a gente converge. Sei lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vocês que trabalham com isso, quanto que é um tratamento de câncer hoje? É bem caro. Bem caro. Depende do câncer. Bom, tudo bem. Ok, mas é caro. Caro para 90% da população brasileira. Beleza. Eu acho que assim, por exemplo, na maioria das vezes, o Estado ele teria que atuar numa função de evitar que determinados problemas aconteçam. Exemplo. Você é cardiologista. Por que a maioria dos problemas de coração acontece? Hábitos. Bom, vamos lá. Hábitos. Talvez o Estado deveria cuidar para que as pessoas... Deus me livre, não, cara. Não do infarto da pessoa, mas tipo, promover políticas que pudessem fazer com que a pessoa tenha um hábito, entendeu? Não, eu entendo, cara. Mas aí você está partindo do princípio, eu como... né? Cardiologista. Cientista, inclusive, né? Você está partindo do princípio que a ciência é infalível, velho, e não é. Então, eu concordo que é um método bom que a gente tem para guiar nossas orientações, mas a gente viu isso na pandemia, entendeu? A gente corre o risco de cair no autoritarismo. Eu entendo a boa intenção da política pública, que é isso que você está falando. O Estado ele deve promover políticas públicas, mas eu acho que não no sentido de financiamento, Imagina mas de só. conscientização. Então, é isso que eu estou falando, mas é isso, tem que conscientizar do que é importante você ter bons hábitos. Mas imagina só, você pede um X-Bacon no iFood e é denunciado por seus hábitos. Você já comeu 3 X-Bacon essa semana. Isso. E aí você vai pagar mais imposto. Mas eu acho que esse é o grande desafio, entendeu? Tipo, de como que você pode fazer esse tipo de trabalho sem interferir na vida da pessoa. Mas veja, você sem interferir no direito dela escolher. A questão toda é a seguinte, você está dando atribuições ao Estado como se ele fosse eficiente. E a premissa que eu parto é que ele não é. Mas nunca vai ser? Então, justamente, no que você quer que você quer que exista Estado? Cara, 3 coisas. Saúde. Na verdade, 2. Tá? Saúde e segurança pública. Só isso. Eu vou concordar com segurança pública, né? Porque é bem complexo você ter polícia privada, isso vira milícia, né? E no Rio já é assim. E a justiça, né? Eu acho que a justiça também... E moeda? O que você acha de moeda? Então, a moeda, a cada vez mais a criptomoeda vem demonstrando que o Estado é um agente pernicioso nas políticas monetárias, né? Então, eu acredito que a moeda deveria não ser vinculada ao Estado, né? E ser cada vez mais independente. Eu acho que essa é a tendência. Mas a justiça e a segurança pública ela tem que ser, né, voltada para uma entidade eu acho que o Estado, no final das contas, ele tem que ser um mediador da sociedade para dirimir conflitos. Porque se eu tenho o mesmo poder que você e não existe um poder superior, talvez a gente não resolva as desavenças de maneira educada e complacente. A gente parte para um duelo e volte a uma época em que, né, a sociedade era mais brutal. Então, eu acredito que esse papel eles têm sim, né? Mas todo outro papel de promover, inclusive saúde, eu acho bastante controverso, né? Porque a gente vai estar gastando dinheiro à quarta maneira, vai estar atribuindo um superpoder a pessoas normais. Então, todos os vícios do Estado vão se traduzir numa má qualidade dos serviços. Né? Óbvio que isso é de uma forma transicional, né? Tipo, eu acredito que o que o Alexandre está falando aqui não é que, de repente, amanhã a gente vai soltar uma bomba. Não, sempre pelas reformas. Brasília podia, vai. Tudo bem, vai. Brasília a gente pode... Não, mas de resto, eu não me incomodaria de ter tudo privatizado, por exemplo. Transporte privado é melhor, quando você tem essa oportunidade. Telefonia. Telefonia, deu mais acesso.
Cara, e basicamente, simplesmente porque saúde, uma empresa tá visando lucro, cara. Você paga plano de saúde? Paga. Porque uma empresa está querendo ter lucro. Então ela vai entregar aquilo que ela tem de melhor, por exemplo, para conseguir. Então se estoura um cano aqui, na rua, se fosse uma empresa privada, o cara vai querer resolver o mais rápido possível, porque ele precisa receber a conta de água. Agora, se é uma obra do governo, por exemplo, a gente brinca aqui às vezes na produtora, né? Às vezes está uma pessoa trabalhando e outras 5, 6 trocando ideia. Eu falei, pô, virou obra da Sabesp agora? Que a obra da Sabesp é assim, né? Tem um só cavando buraco e 5 conversando lá de fora. Não, brinca assim. É uma hierarquia, né? É o inspetor, é o coordenador, o gerente. No final, quem faz o trabalho é um só, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês todos, então, aqui. Qual que seria o primeiro ministério que vocês acabavam? Que vocês acabariam? Se vocês tivessem esse poder. Se vocês pudessem aqui. Eu tenho minha opinião. Eu vou colocar de cara, então. Não, então não precisa ser acabar, fazer uma reforma ministerial. Não, acabar. Não tem que existir mais. A gente está falando de saúde, está falando de segurança, né? Eu já vi que segurança não é, justiça não é. Mas, por exemplo, para mim é educação, cara. Para mim, tudo isso começa pela porra da educação, entendeu? Então, o primeiro, que é o maior deles, o que mais consome din-din, é o Ministério da Educação. Então, o MEC, para mim, tinha que ser jogado no lixo e ficar como um retrato da história do que nosso amigo Paulo Freire construiu, né, patrono da educação brasileira. Primeiro, para mim, eu acabaria com o MEC, seria o primeiro que eu tiraria da frente. Pelo tamanho e por toda a mazela que ele traz, inclusive na educação, porque a base da educação, no que você falou, de tudo que você falou, que eu escrevi aqui, ó, na educação, eu fiz um negócio em volta aqui, ó. Porque tudo começa aí, velho. Se as pessoas não entenderem, por exemplo, essa explicação que você deu sobre o dinheiro, elas nunca vão conseguir mudar. Porque elas só viram o outro lado. Só viram a vida do Estado. E veneram o Estado de uma certa forma. Né? Odeiam os políticos, mas amam o Estado. Então, para mim, eu pau na educação de cara. Caio. Cara, eu teria vontade também do Ministério da Educação, mas eu acho que, cara, é impossível, velho. Impossível, porque você tem uma atividade meio, você tem uma entidade de classe altamente, extremamente organizada. Mas ele não está falando da factibilidade. Não, é num mundo hipotético onde ele é o imperador do Brasil. Não entendi. Então, no Regiquistão. Exato. Então, assim, ele já tem plenos poderes. Magalistão. Cara, imagina só se isso é um projeto de lei, ou sei lá qual que seria a via. Preso, exato. Não, preso eu não digo, mas assim... hoje é muito controverso. Então, assim... Não, mas vai render um corte, né? Eu acho que é nessa linha aqui. Regis fala que quer destruir o MEC, imagina. Eu acho que é nessa linha que você não, sim. Mas eu entendo. Porque se você falar, é importante falar isso. Da factibilidade... Nenhum deles vai ser possível. Exato. Cara, tal... onde o Estado é mais... Acho que a gente está falando isso, né? Onde a influência do Estado é pior. Eu começaria por coisas básicas, por exemplo. Tipo, transportes. Ministério do Transporte, nem sei se existe ainda. Ministro de Minas e Energias. Cara, o que o governo sabe de mina e energia, entendeu? Vende tudo esse negócio, já era. Eu começaria por esse tipo de reforma. Eu iria pelo mais tranquilo até chegar num... Eu quero ir no coração. Eu ia igual o Jack Estripador, né? Ia por partes. É isso. Eu acho que eu faria uma reforma ministerial absurda, se eu tivesse plenos poderes. Né? Ia ter, sei lá... Você já chama Alexandre, hein? Ministério da Justiça e Ministério... Eu acho que tem alguns setores que são... Aborígenes. Não, Casa Civil, por exemplo, né? Você vai... Planejamento. Planejamento, tem o Ministério da Fazenda, né? Enfim. Eu acho que a meu principal crítica não é tão focal como a sua, né? Eu acho que é mais essa questão de ter 40, 50... vamos supor, então, que a gente tivesse 100 ministérios, o mundo viraria uma maravilha, né? Com todo mundo demandando o que a gente ia fazer e tal, não seria uma maravilha, seria um caos. Então, pelo contrário. Então, acho que é por aí, né? Diminuir o número abrangente, né? Quanto mais... Eu não ia querer diminuir os ministérios, eu ia querer diminuir os municípios.
Isso é uma boa alternativa. Porque assim, o que você tem de cidade... Tem um município com 1.000 pessoas, 500 pessoas, junta tudo num negócio e jambra. E o que você economizaria de dinheiro público, porque você está tirando toda uma estrutura de câmara, né? Então, acho que... Que é deficitário. Totalmente, né? Então, sei lá, pensar em comarca ou alguma outra coisa assim, ou juntar cidades, porque para poder eliminar ineficiências que interessam para o cara lá, né? Na ponta, né? Não sei. Uma boa. Eu concordo. E uma coisa que eu sempre me perguntei, por que tem município com, sei lá, tem um povoado aqui com 500... 50 quilômetros depois tem mais um que... Cara, pega, porque tem alguém mamando no dinheiro, né? dos caras que estão pagando imposto. Mas, ali, pô, junta todo mundo. Pelo menos faz uma festa de 1.000 pessoas, né? Mas assim, se a gente for pensar que a história ela evolui a passos lentos, né? Será que a nossa civilização atual ela não tem que experimentar aí essa forma de organização política até o extremo para a gente... Sem dúvida. Reforma política, senão você não consegue mudar isso nem a pau. Se não fizer voto distrital, descentralizar esse tipo de coisa, fica completamente impossível, cara. Esse é o único caminho viável para isso, não tem outra opção. Sim, e por que a gente não moderniza isso, né? Acho que justamente é essa luta contra o sistema, porque a turma que subiu não quer descer e não vai promover as reformas necessárias. Né? Não, privilégios, né? As leis para eles mesmos, que é o que funciona. Quer falar do EAD? Não, então, eu queria perguntar pro PV isso aí, cara. Tá na moda, né? Nós que somos médicos aí, e você já deve estar acompanhando esse movimento há muito tempo, que é de cursos EAD, né? Uhum. E hoje, assim como todo mundo tem um podcast, todo mundo quer ter o seu curso EAD e tal, né? E como é que é esse produto, né? Isso já chegou aqui na produtora? Você tem experiência com isso? Como é que funciona isso, né? Porque para além do conteúdo, você precisa dessa infraestrutura, né? De curso, produção, pós-produção, né? Roteirização, né? E hoje todo mundo quer ter o seu curso vendendo no Instagram, né? no Hotmart. E como é que é isso aí? Você já sentiu esse movimento? Como é que é? Cara, eu acho que está muito alinhado também com, inclusive, o que o Regis falou, né? Sobre a transformação da educação. Hoje, para você buscar por conteúdo, você não precisa ir lá na faculdade ou ir num curso que você gosta e ficar horas e horas e horas assistindo uma aula que por vezes se torna maçante e cansativa. A liberdade que a gente falou no início, e é engraçado, né? Porque no final das contas tudo fala sobre a liberdade da pessoa poder escolher, desde aquilo que ela quer fazer até o que ela quer estudar, possibilita com que ferramentas de ensino à distância cresçam, né? Você vê grandes instituições de ensino crescendo muito por conta disso. A Estácio, por exemplo, né? Ela cresceu muito, ela atingiu uma gama enorme de pessoas por se tornar um polo de educação à distância, na qual uma vez no mês ou uma vez no semestre a pessoa tinha que ir lá e fazer uma prova, né? Então se torna um ensino híbrido. A gente se preocupa muito com isso, principalmente no mercado corporativo, Caio. As empresas hoje elas são muito diversificadas e o home office ele também, a pandemia, né? Ela intensificou isso. Antigamente você tinha que ir lá todo dia para o escritório e se você fosse um treinamento, você ia para um hotel, ia para uma sala de treinamento, ficava lá o dia inteiro tendo acesso a esse conteúdo. Hoje, com as empresas tendo o trabalho híbrido, vai uma vez na semana, ou às vezes nem vai, por exemplo, a plataforma de ensino à distância se tornam fundamentais para você disseminar conteúdo de treinamento e desenvolvimento, que sempre foi o nosso público, né? E aí a gente acaba também trabalhando com outros infoprodutores. As empresas fazem o seu funcionário ou dão o treinamento que elas acham para o seu funcionário, é isso? Isso. É isso que você está falando. Cara, grande parte das grandes empresas hoje no Brasil, elas têm uma área de treinamento e desenvolvimento, né? E essa área ela é responsável por trabalhar todo o conteúdo programático daquilo que é repassado para os colaboradores. E isso está muito alinhado com o planejamento estratégico. Legal, eu preciso crescer. Ok, então eu vou dar um treinamento talvez de vendas. Eu preciso ter ali uma relação mais humanizada, então vou dar um treinamento de liderança. Então, isso está muito alinhado com o que a empresa está querendo para o futuro. Hoje, uma coisa que está muito em alta é o ESG, por exemplo. As empresas buscam por isso. E aí, cara, para você fazer isso e tornar a experiência de ensino menos
cansativa, entra a plataforma. E aí a gente tem uma hoje, a gente chama EditaPlay, é uma plataforma white label. Então, sei lá, se a gente quiser amanhã fazer o Beyond the Cave Play, por exemplo, você coloca teu logo, coloca lá teu podcast, teus vídeos e tá pronta para rodar. E já era. Só que qual que é o grande desafio que muitos infoprodutores ou muitos geradores de conteúdo ainda não entenderam? Eles acham que é simplesmente faz uma live, abre o carrinho, grava videoaula, independente da estrutura, lança e tá tudo certo. Com o tempo, se você não tem uma diversidade sobre o conteúdo que você está passando, você acaba desengajando o usuário. Pensa o seguinte, pensa que os 100 e poucos episódios do Beyond the Cave fossem sobre o mesmo tema. Cara, natural que você começasse com um usuário, fosse crescendo, depois você fosse caindo. Ou seja, uma trilha de aprendizado hoje, que você consiga fazer com que o outro compreenda, que você consiga fazer com que o outro tenha um engajamento, que ele consiga obter resultado, ela precisa ser uma trilha mista. O que seria uma trilha mista? Mesclando, blend, né, que fala. Mesclando presencial com virtual, sendo que no virtual você precisa ter peças síncronas e assíncronas. Peças síncronas, que tem sincronicidade. E o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, a gente tem um sincronismo, a gente consegue dialogar. Assíncrona são aquelas peças na qual você precisa de um tempo, por exemplo, para o aluno. É um infográfico, é uma planilha, é um relatório, é um exercício, porque isso facilita muito com que aumente a absorção do conteúdo. Então, beleza, eu começo com uma peça síncrona, que é um podcast falando sobre um determinado tema. Finalizou o podcast, eu tenho uma peça assíncrona, que pode ser um exercício. Cara, desse podcast com o Regis, o que você entendeu? Coloque aqui. E você escreve lá na plataforma e vida que segue. Aí depois, uma outra aula. Então, diversificar formatos é fundamental. Então, você começa com uma videoaula, depois vai para um podcast, depois você vai para um programa de entrevista, depois você volta para uma videoaula um pouco mais produzida. E aí tem uma coisa que muitas empresas já fazem isso e hoje em dia produtores de conteúdo nem tanto. Mas se chamam peças SCORMizadas. SCORM é um formato de vídeo. Esse formato, ele possibilita integração dentro do vídeo. Pensa o seguinte. Entendi. Tipo a moça do tempo do Jornal Nacional. Cara, tipo isso. Eu tô aqui dando um curso, tipo Você Decide. Lembra Você Decide? Na Globo? Cara, você acha que essa afirmação do Alexandre é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Se for verdadeira, ele vai para um caminho. Se for falsa... Alexandre de Moraes? Aí... Então é sempre falso. Isso. Se for falsa, você vai para outra. Ou seja, o aluno ele tem ali dentro da própria tela uma trilha na qual ele tem muita interação. Então, mesmo o professor já tendo gravado esse negócio há anos atrás, o aluno consegue participar. E assim, tem uma empresa... Mas isso não é ao vivo, você está falando assim, tipo, tá gravado tá gravado, sim ou não? Isso, tá gravado e é um formato que você consegue trazer essa interação. É muito legal. Olha, quando o Caio trouxe essa questão, eu tinha mais críticas do que... Né, você me trouxe muitos elementos que eu acho importante, né, porque a aula presencial ela já não tem a grande retenção, a gente sabe disso, né? Muitas pessoas não têm o tempo de ir até a faculdade, moram longe, então a internet rompeu essas barreiras, trouxe com a pandemia o EAD chegou para ficar, né? Isso é inegável, mas no entanto eu sempre tinha aquela questão do tipo, você abre lá a tela e vai fazer qualquer outra coisa, eu mesmo já fiz isso. Né? E aí a sua atenção, sua aderência àquele conteúdo virtual acaba se perdendo. Né? Se você não está ali interagindo e, igual você falou, a necessidade de ter atividades em que você abre a sua tela e fala, olha, estamos interagindo de maneira ao vivo. Né? Então você cria esse vínculo e depois você faz com que o indivíduo volte no tópico em algum exercício. Então, acho que dessa maneira você consegue ter um aprendizado melhor, né? Uma retenção da informação. E isso até para aula ao vivo também, né? Assim, a gente às vezes usa em aula, isso é uma coisa muito legal, né? Por exemplo, você planeja uma aula e você vai falar, sei lá, cálculo ureteral, por exemplo. Aí você planeja a aula e você vai dar para o teu aluno, né? Tem as ferramentas que você vai e vai fazendo as perguntas, no melhor estilo Você Decide, né? E aí você
começa a mapear as dificuldades daquela turma, né? Então, assim, o escopo da aula está na tua cabeça, só que muitas vezes quando você usa essas ferramentas mais, né, vamos dizer assim, modernas, a aula toma um rumo, né? Você vai conseguir transmitir todo o conteúdo, esse é o objetivo do final da aula, né? Mas você toma um rumo que você não esperaria e que certamente é um rumo onde mais pessoas entenderam aquele conteúdo, comparado ao modelo que você tinha na tua cabeça de como transmitir aquele conteúdo. Sim, né? Então, ele é não engessado. Ele não é... Ele é um conteúdo fluido. Do ponto de vista, assim, depender da resposta que você tem, que é a dificuldade de cada turma, você pode mudar a forma que você está transmitindo para você poder responder o que realmente aquela turma quer, essa ideia. E isso é surpreendente fazer isso no EAD, né? Já ter isso gravado então... Olha só, uma coisa é um mundo de possibilidades, outra coisa é o que é feito. E eu acho que mesmo com a evolução da tecnologia, tanto o professor quanto a escola, ou como criador de conteúdo, ainda não conseguiram entender que para você se relacionar com o outro de uma forma distante, é necessário ter uma certa imersão e interatividade. Então, por exemplo... onde eu ia chegar, o ensino não é à distância. Cara, se o aluno não estiver próximo, nem que seja mentalmente falando... Matou a pau. Né, ele não vai aprender. Porque, por exemplo, eu posso estar presencialmente aqui, mas eu não posso estar mentalmente aqui, digamos assim. E a galera não entendeu ainda. Porque, porra, eu vou lá, faço uma videoaula de 2 horas. Você acha realmente que o cara na casa dele, numa quarta-feira, jogo do Corinthians rolando... Corinthians! Vai, Corinthians! 2-0, negócio! Ele vai prestar atenção na aula? Não vai, cara. Não vai. Então, qual que é o grande segredo? Faz micropílulas de conteúdo. Você não precisa ter 3 horas de conteúdo para falar sobre uma matéria. Faz de 15 em um exercício. Faz um podcast em um exercício. Faz um bate-papo em um exercício. E tem uma imersão também. Então, isso é possível hoje. Cara, porque tem que ter networking também, pessoal, sabe? Eu já vejo, por exemplo, algumas escolas de negócio... Cara, fornecendo um VR para o aluno, um óculos de realidade virtual, um ambiente totalmente imersivo, que você tem a possibilidade de estar ali de forma presente, ou, melhor ainda, isso acontece muito no mercado corporativo, tá? Você é uma empresa, por exemplo, uma farmacêutica que quer dar um treinamento sobre, sei lá, rotina de visita ao médico. Isso acontece muito, vocês recebem muitas farmacêuticas aqui na rotina de vocês. Cara, quem disse que a minha aula tem que ser uma pessoa de camisa polo ou de camisa falando sobre isso? Por que não simular um consultório? Por que não simular uma visita? Por que não trazer de fato a rotina que eu vou enfrentar no meu dia a dia? E aí que tá, eu acho, o grande problema da educação hoje. Ou sempre foi assim. Cara, a sala de aula não é o aluno como centro. É um negócio que eu vou lá no quadro, eu coloco lá a matéria, tu copia, tu espera o dia da prova e você esquece de entender as particularidades também de como cada pessoa aprende o que ela entende, ou melhor ainda, se aquilo vai fazer sentido para ela lá na frente ou não. Então, qual que é o grande desafio de educação à distância? Tá crescendo? Tá. É legal? É. Tem plataforma? Tem muita plataforma bacana aí no mercado. Você vai encontrar diversos conteúdos interessantes. Mas o grande desafio é fazer com que a pessoa que está gerando esse conteúdo saia desse modelo tradicional que a gente tem e comece a perceber que a educação, para fazer sentido e efeito, precisa ser diferente. Senão, cara, não vai adiantar. Sabe quem faz muito bem uma educação? A Alux Investimentos, meu amigo. Esses caras, meu amigo. E a educação... Normalmente com a educação você gasta dinheiro, com essa educação você ganha, né? É uma educação que gera dividendos. Ah, garoto. Gostou? Dividendo gera dividendo. E falo mais. O produto novo dos caras tem a ver com algo que a gente gosta muito, que é o exterior. Porque eles já estão ligados que nós vivemos no extremo ocidente, né? E que se a gente deixar toda a nossa grana aqui, tem um baita risco de daqui a um tempo você tá chorando as pitangas. Lembra dessa expressão? Chorando as pitangas? Então os caras, eles te direcionam do ponto de vista de
Qual a porcentagem da tua carteira vale a pena você jogar para fora? Como é que você faz isso? Tá? Com que players você pode fazer de uma forma segura? Porque a gente fica na dúvida, né? Tirar o dinheiro do Brasil, às vezes você fala, pô, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Dá para usar esse dinheiro lá quando eu for viajar para fora, né? Isso, eu posso usar um cartão fora? Não posso? Como que eu faço para repatriar isso se eu preciso? Então, cara, esses caras podem dar essas dicas para todo mundo que precisa. Eu estou nessa há um tempo já, faz um bom tempo, mais de 10 anos que eu faço isso. E eles conseguiram me dar um up sensacional. Então fica a dica para todo mundo. www.aluxinvestimentos com 2 L's e X. E o Ronaldo o Ronaldo já tá morando nas Ilhas Caimã ou tá por aqui ainda? Não, o Ronaldo Bela tá por aqui. O seu Alexandre... Dá para ligar para ele ainda? Meu amigo, é free. É só bater ali, ó. 987830922. 987830922 011, obviamente. Só dá uma ligadinha para eles que resolve assim, ó. Alux Investimentos. Alux Investimentos, meus amigos. Tá aí a dica. PV, eu gosto muito de você, velho. Apesar das merdas que você faz, eu gosto muito de você. Eu acho que existem certas coisas que não precisam ser faladas, né? Não, mas tudo bem. Agora, rapidinho aqui, só um corte aqui. Preciso ir no banheiro. Na hora do pitch? Na hora do pitch você vai no banheiro? Puta que pariu. É só o dono pra fazer isso. Ninguém nunca fez isso antes. Tudo bem. Vai logo, hein, cara. Vai logo. Vamos pro nosso querido Pitch do Livro. Agora é a hora que se separa homens de meninos. Vamos ver quem vai ganhar essa porra, meu amigo. Caião, explica pro convidado e pra quem não conhece, os caras que não conhecem, o que é o Pitch do Livro e quais são as 2 etapas que o nosso querido Bovinos vai apresentar os livros que foram trazidos com o maior carinho hoje. Para você que chegou agora além da caverna, o Pitch do Livro é o seguinte: trazemos por convidado 3 histórias, 3 sensações, 3 ideias, 3 caminhos, 3 pensamentos, 3 emoções. E no melhor exercício Moindiná, o nosso convidado aqui vai, baseado na nossa interação, na experiência, né, do conhecimento prévio, dizer quem trouxe qual livro. Essa é a etapa 1, né? Essa é a etapa 1. Então vai lá, presente os livros. Bom, temos 3 obras aqui. Mostra para os mongoloides. O primeiro é o livro chamado Soneto de Camões, edição comentada e anotada por Izete Fraga e Carlos Cortez. Isso é pesado, hein, velho? Isso aqui... Segundo livro, David Hume. Não sei se é assim que fala, mas seguimos. Investigação sobre o entendimento humano. Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal. Um clássico. Já tá na pegadinha. Um clássico. Legal. Um clássico. Esse é muito bom. Esse aqui é muito bom. E a terceira obra, Vamos ao que Interessa, de João Pereira Coutinho. Esse português é bom, hein? Tem 2 portugueses aqui hoje, hein? Caralho. Esse é o... Quem trouxe qual? Quem trouxe qual, meu amigo? Vamos lá. Cara, eu vou agora por alguns métodos de investigação. Durante um determinado momento, o Alexandre deu a entender que ele comprou um livro para vir até aqui hoje. Então eu vou pelos Sonetos de Camões dele, porque é o livro que está mais, digamos, inteiro, parecido mais novo. É um Soneto de Camões. Esse fui eu. Beleza. Agora, Malandro é o pato. Conhecendo um pouco mais sobre cada um de vocês, eu diria que o Vamos ao que Interessa é uma obra de Regis Magal. Regis Magal? Porque ele é um cara que ele é muito direto, ele é um cara, é ou não é, e vamos pra... Vamos pro que interessa, né? Agora, Regis, Rigolino, Magalino. O Caio sobra a investigação sobre o entendimento humano, porque de todos eles, com exceção do Camarão, que não está presente hoje, ele é um cara também muito filosófico, do pensamento. Ele fica aqui recuado. Você tá falando que ele é o mais inteligente, é isso? Não, ele tá falando que ele quer dar pro Camarão. Aquela voz do Camarão. Viu como ele quer dar pro Camarão? Sedosa do Camarão. Então, assim, ó, você é bom disso, hein? Você é bom disso. Mas a tua especulação inicial foi teu problema. 33%. Caramba, um pouco. Isso aí, mas tudo bem. Você foi bem. Quem vai começar hoje? Você escolhe. Quem começa? Caião. Então vamos lá, velho. Ó, Pipi. David Hume. Um minuto. Cola em mim que você passa de ano. Vai, isso é boa.
Então é assim, ó, David Hume é um dos maiores investigadores do iluminismo inglês, especialmente do escocês, junto com John Locke e Berkeley, um dos grandes caras do pensamento e da investigação do que é inteligência, tá? Então influenciou caras como Kant, enfim, grandes nomes, e porque ele se dedicou nesse livro aqui, né, simples e de 200 páginas aqui, a investigar coisas do tipo justiça, ceticismo diante das dúvidas, a liberdade e a necessidade. Então, são problemas bastante práticos e com uma pegada completamente diferente do que vinha sendo estudado até então. Que é a quem Hume é antagonista ao cartesianismo, né? Então ele tem uma filosofia que é uma filosofia baseada na ação, na realização, nas obras, muito do que você fez até então, versus aquele racionalismo, né, descartiano do mundo das ideias e tudo mais. Então, Hume está aqui por ser um filósofo da prática, como a gente está acostumado a discutir e ver valorizar no nosso dia a dia. Esse é o meu pitch. Ótimo livro, péssima venda. Não, próximo. O livro é bom, mas ficou meio confuso ali o que ele quis dizer, mas eu gostei. Eu gostei também. Não, na verdade é o seguinte, quando você trouxe aqui, quando a gente estava discutindo, foi o que eu mais gostei, foi esse. Você bem sabe porque eu já li esse aqui, não todo, mas já li alguns sonetos. Cara, qualquer criança de 3 anos já leu, né? Minha filha já leu. Eu só vou criticar porque isso aqui é uma competição. Não, tô sendo parceiro, velho. Tô sendo legal hoje. Quem que você quer que vá, eu ou você? Os dois escolhe, você tem um poder aqui, meu amigo. Você. Vou Joe, então. Meu brother, por que eu te trago Camões? Porque esse cara escreveu sobre os maiores desbravadores do Ocidente, que são os portugueses através das navegações. E me toca, porque eu acho que você é um cara desbravador, velho. Você desbravou muita coisa pra chegar onde você tá. Filho da puta, esse cara. Você vai cair nessa conversinha, né? Não, mas essa é a verdade. Eu tô falando só a verdade aqui. Uhum. Você desbravou muito, meu irmão. E você tem muito mérito nisso. Assim como os portugueses tiveram. E a temporada 2 do pitch? 7 minutos de pitch? Porra, o cara falou 1 minuto e meio, não deu 20 segundos aqui, Bovino. Você tá de prova. Eu o cara tá com medo de perder. Esse é o medo de perder, entendeu? Deixa eu só terminar então. Você tá dentro do seu tempo regulamentar. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da tapa urbana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Por isso que eu trago isso pra você, velho. Porque você é um cara desbravador e sublime. Tá aqui meu pitch. Isso é bom mesmo. Fraco demais, fraco. Mas ele achou que você é uma mina, tá querendo te conquistar com poeminha, não, porque né? senão falará pra ele a alma gentil como tipo artista tão cedo dessa vida descontente. Me dar, eu não tô sabendo. Eu mudei o soneto. Eu mudei o soneto, pra mim não era o outro. Pra ele veio o Lusíadas. Bom, vamos lá. Você vai comprar o meu, tá? É o seguinte. João Pereira Coutinho, quem é? João Pereira Coutinho é um escritor, cientista político contemporâneo português. Ele estudou filosofia na Universidade Católica de Coimbra e fez pós-graduação em Oxford, na Inglaterra, onde ele se informou e tem uma influência muito grande, né, de todos os escritores ingleses no sentido de promover o conservadorismo inglês, né? A prudência, a respeito às instituições, a respeito à moralidade. Ele acha que todas essas virtudes da sociedade fazem com que a gente tenha uma vida mais feliz, plena, né? e mais organizada. Dessa maneira, ele criou essa compilação. Isso aqui são 100 textos diferentes que foram publicados na Folha de São Paulo. Porque como é português podia ser igual, né? O fato é o seguinte, isso aqui não é uma obra que tem começo, meio e fim. Se você abrir... fodeu então. Por quê? Porque ele é uma compilação, né? Ele é uma compilação de textos
no qual ele vai falar sobre as obsessões que ele tem. Quais são essas obsessões? É o irracionalismo dos governantes, é o politicamente correto, são as críticas à banalização da cultura. Então, assim, qualquer página que você abrir aqui, você vai ter um bom conteúdo para se informar e para ser uma pessoa melhor através desse gigante que é o João Pereira Coutinho. Muito bom, mas tem um português melhor! Salva de palmas para os competidores. Meu querido PV, ganhei, né? Maravilhoso. Qual o livro e qual o melhor pitch que você vai levar para casa, meu velho? Do coração. Hein? Hoje, excepcionalmente, em 1º de junho, eu vou escolher o livro de Regis Magal! Paga as contas. Muito bom. Perdeu, eu gostei principalmente quando ele me recitou um poema e eu achei maravilhoso. Sabia que você ficou. Eu vi o seu aqui, ó, o pelo aqui arrebitado. E o mamilinho aceso. Eu tava precisando. Eu senti um tesão que eu jamais havia sentido na minha vida. Obrigado, Ninguém nunca Foi falou um dantesco. Eu vou te dar o cu do calcinha, fica tranquilo. Ei, velho, puta que pariu. Muito bem, a PVzão, irmão. Porra, legal ótima demais. escolha. Obrigado, cara. Cara, muito obrigado. Você sabia que eu sempre sonhei com isso? Com o quê? Em participar. Do programa? É, cara. Para, velho. Juro por Deus, velho. Juro pela minha mãezinha, mano. Nós que sonhamos em tê-lo. Cara, obrigado. Não só na mesa, velho, mas como nosso amigo, nosso parceiro. Cara que abre vários caminhos e várias portas pra todo mundo que te conhece. Vou falar que é difícil ter alguém que não gosta de você. Isso é geral. Todos os caras que eu conheço que gravam aqui falam a mesma coisa. Você tem muito, muito, muito valor. E venceu na vida já de uma forma linda, linda. E você é um puto exemplo, cara. Então, quem faz questão de trazer e fica muito feliz de você estar aqui somos nós, meu amigo. Não tenho a menor dúvida disso. Olhe sempre para frente, avante, que você é um cara que vai conquistar muita coisa, porque você merece, meu amigo, porque você merece, não tenha dúvida disso. Cara, eu tô com olhos marejados aqui. Cara, é um prazer ter vocês aqui gravando com a gente. Acho que eu falo pra todo mundo e agora eu vou falar de forma pública. É o podcast que eu mais gosto de participar. Mas por que é o podcast que eu mais gosto de participar? Porque é o podcast que eu mais aprendo. E eu acho que isso que é mais importante, né? Tá sempre absorvendo conteúdo. Eu acho que Albert Einstein já falava, né? Uma mente que se expande para o conhecimento jamais volta ao tamanho normal. Só que mais do que isso, né? Mais do que conhecimento, mais do que conteúdo, eu gosto muito de vocês porque vocês são pessoas genuínas, pessoas verdadeiras, pessoas que de fato entregam aquilo que vieram para entregar. Vocês são únicos. E assim, eu adoro as quintas-feiras. Pra ser bem sincero, pra quem tá ouvindo aí e tá em casa, cara, a quinta-feira é o melhor dia aqui na EditaCast. Porque é o dia do Beyond the Cave, porque a gente fica depois na resenha, conversando, brincando, trocando ideia. E eu gosto disso, né? Vocês falam do Epicúrio aí, que é essa parte epicurista, e eu gosto disso. Então, é um prazer estar com vocês. Saibam que, além de estar participando aqui, eu fiquei muito feliz pelo convite, fico muito feliz pelo fato de vocês gravarem com a gente, pelo fato da gente estar junto. Óbvio, gente, na boa, todo problema, toda relação comercial tem alguns desafios, mas a gente sempre busca resolver da melhor forma e a gente sempre está junto. A gente sempre está trocando ideia e vida longa ao Beyond the Cave, vida longa ao Regis, ao Caio, ao Camarão, filho de uma mãe que está na Grécia, né? Tá tirando onda. Ao Alexandre também, nosso... grande convidado também. Grande convidado ilustre. Freelancer de host de podcast, mas também que manda super bem. Cara, é isso. Obrigadão e tamo junto. E a mesma coisa que a gente sente, irmão. Pode ter certeza disso, cara. Porque a gente... Ô, Cleiton, pega aqui, ó. Que é a mesma coisa que a gente sente. A gente agradece sempre fiz. Por tudo, meu velho. Por tudo, de coração, de verdade. Essa genuinidade, é assim que fala? Que você falou, cara, é a mesma coisa que a gente tem, a gente percebe que vem de você.
Cara, e nós estamos juntos, velho. Vamos continuar nessa brincadeira aí. E vai Corinthians. Durante muito tempo, resenha, vamos tomar nossa breja, comer aqui as empanadas. Quem quiser, apoia.se/Beyond, BYND. Venha fazer parte dessa família, venha fazer parte dessa resenha. Alexandre Denjulio, meu amigo. Muito Beijo obrigado no seu coração. por tudo, meu velho. Galera, boa noite a todo mundo. Até a semana que vem. Olha nós aí, outra vez. Vai, Corinthians! Valeu! Vai, Corinthians!